Há alguns textos na Bíblia, especialmente nos evangelhos, que falam acerca do primeiro dia da semana. E muitas pessoas sinceras, muitos cristãos sinceros, entendem que esses textos indicam que, de fato, talvez aí no final do primeiro século, a partir do segundo século em diante, a igreja cristã começou a observar o domingo ao invés do sábado do sétimo dia. Por exemplo, um dos textos, ou o primeiro deles, se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 1, que diz assim, ó: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Esse é o primeiro texto que fala acerca do primeiro dia da semana, que hoje o pessoal chama de domingo. Esse texto indica que a igreja começou agora a observar o primeiro dia da semana, ou o domingo? Alexandre, se você analisar este texto baseado no contexto em que ele está inserido, você vai ver qual é o propósito dessas mulheres estarem indo ao túmulo de Jesus naquela madrugada. Vou ler os versos anteriores. No capítulo 23, no verso 54, diz assim: e era o dia da preparação, e amanhecia o sábado, diz a minha versão, e outras versões diz, começava o sábado. Então elas estavam na sexta-feira, prestes a entrar no sábado, porque a Bíblia, ela apresenta, seria bom só estabelecermos, antes de responder a isso, a base bíblica para o início do dia e o término. Gênesis 1:5 diz assim: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi tarde e manhã o dia primeiro. Então nós temos um período escuro e um período claro, o período escuro chamado tarde e o claro chamado manhã. Assim nós temos a definição de um dia na Bíblia, começando pelo período da tarde. E em Marcos 1:32 diz assim: e tendo chegado à tarde, em que momento exato? Quando já se estava pondo o sol. Então aqui nós temos um marco para iniciarmos um dia na Bíblia, de um pôr do sol a outro pôr do sol. Nós vemos essa expressão várias vezes no Antigo Testamento. Voltando aqui para Lucas, quando fala que era o dia da preparação, em que período estávamos aqui neste dia? O texto continua: e iniciava o sábado. Estava chegando à tarde, Jesus já havia expirado, ok? As mulheres estavam ali observando aquela cena, quando José de Arimateia pediu o corpo de Cristo e colocou no sepulcro. As mulheres estavam ali observando tudo o que estava acontecendo. Então, no início do sábado e no fim da sexta-feira, vejamos qual foi a atitude dessas mulheres. Verso 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, aqui está o objetivo: prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. Passado o sábado, nós vamos analisar outros textos. O que aconteceu? No primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro para cumprir com aquele propósito que elas haviam idealizado antes, que era embalsamar o corpo de Cristo, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. Então o texto está dizendo exatamente isso. Não tem nada a ver de adoração a Deus ou a Jesus agora no domingo. Não tem nada a ver. Se eu me basear apenas nesse texto e no contexto, eu não vou achar nenhuma palavra que dê indício de adoração neste dia. Agora parece que Evangelho de Mateus 28, versículo 1, Marcos 16, 2, são textos inclusive parecidos, não é isso? Sim. Vamos entender lá? Entender um pouco esses textos? Você quer comentar então aí pra gente? Mateus 28, 1 é a mesma coisa que o Marcos 16, 2? Nós estamos aqui, na realidade, nós estamos analisando o que os eruditos chamam de harmonia dos evangelhos. Nós estamos aqui tratando do mesmo evento, ok? Só que nós vamos ter detalhes diferentes. Por exemplo, lá no livro de Lucas, nós vemos que algumas mulheres da Galileia vieram para embalsamar o corpo de Cristo. Já o livro de Mateus ele vai dar algum detalhe, ele vai dar a identidade dessa mulher. Tá vendo aí? E no fim do sábado, agora, entendendo aquele
princípio de quando começa o dia e quando termina, nós já sabemos que o fim do sábado seria o final da parte clara do sábado. Que é o pôr do sol. Que é o pôr do sol. Então, quando elas estavam prestes a preparar o material para embalsamar o corpo de Cristo, elas cessaram suas atividades na sexta, porque estava adentrando a parte escura do sábado, foram descansar conforme o mandamento. Passaram a parte clara do sábado descansando. Então nós temos aqui Mateus 28:1. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Em algum momento, depois do sábado, no domingo, elas foram ao sepulcro. Não fala aqui neste texto exatamente o momento. Nós vamos precisar de outros textos para saber em que momento ela foi lá no domingo. E também nada acerca de adoração a Jesus no domingo. Não é? Marcos 16:2, creio que é um texto igual. Sim. O de Mateus, Marcos 16:2. E aqui nós vamos ter mais luz ainda sobre o assunto em questão. Eu vou começar do verso 1. Tá, Marcos 16:1 então. Isso, para pegar o contexto. E passado o sábado, agora nós já entendemos que passou a parte clara e entra a parte escura do domingo, que seria o primeiro dia da semana. Ao contrário de como nós observamos hoje, o dia tem o seu início de meia-noite a meia-noite, o dia bíblico não deve ser encarado dessa forma. Começa de um pôr do sol a outro. E diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé, olha o que elas fizeram. Antes de ir ao sepulcro, compraram aromas para irem ungí-lo. Então o livro de Lucas fala o objetivo. Elas precisavam selecionar alguns artigos para preparar o corpo de Cristo. Quando chega o pôr do sol, elas interrompem o que estavam fazendo para guardar o sábado conforme o mandamento. Quando finda-se o sábado, entra a parte escura. Lembra que o texto de Mateus fala que elas foram ao sepulcro? O texto de Mateus não fala exatamente em que período do primeiro dia elas foram ao sepulcro. Mas nós já vemos aqui que acontece um detalhe antes delas irem ao sepulcro. Que detalhe é esse? Compraram aromas para terminar aquele processo do que elas estavam preparando para irem até Jesus fazer o quê? Ungí-lo. Tá vendo aí? Agora no verso 2 nós temos o texto onde algumas pessoas se baseiam para dizer que a solenidade do sábado foi transferida para o domingo. E se nós formos fiéis ao contexto da história, fazendo harmonia com os evangelhos, nós vamos ver que não se trata disso. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro, de manhã cedo ao nascer do sol. Rapidamente, Alexandre, note que na parte escura do primeiro dia, ela vem antes da parte clara. Quando findou-se o sábado e iniciou-se o domingo, ou o primeiro dia da semana, na parte escura, elas foram comprar o que elas precisavam ainda para concluir aquele preparo para ungir a Cristo ou embalsamar. E aí sim, quando passou a madrugada, quando estava de madrugada, antes de amanhecer, diz aqui o texto, bem cedinho, elas foram até o sepulcro para fazer o que elas intentaram fazer lá no dia da preparação. E aí o versículo 9, eu queria que você explicasse também do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 9, que diz: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Ok. Sinceramente, se nós formos fiéis apenas ao texto, o que a ressurreição tem a ver com a solenidade do domingo? Nada. Mas nós temos aqui o texto que fala que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Se a ressurreição ela possui um símbolo na Bíblia, este símbolo não é a transferência da solenidade do sábado para o domingo. Mas eu vou usar um texto de Paulo para vermos o que significa, ou na realidade a ressurreição é um símbolo de quê? Vamos a Romanos 6. Romanos capítulo 6, no verso 3, a Bíblia fala assim:
Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Então nós temos aqui o símbolo do batismo, morte para o eu, ok? Verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, e agora nós vamos ver o resultado do batismo e da morte para o eu. Diz assim, no verso 4, para que como Cristo foi ressuscitado, está vendo essa expressão? Como? É uma linguagem específica que vai dar a ideia de comparação. Então Paulo vai comparar a ressurreição de Cristo com alguma coisa que ele vai falar. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim, está vendo aqui o link que ele faz entre a ressurreição de Cristo? Andemos nós também em novidade de vida. Então a ressurreição, se ela tem um símbolo, ela simboliza uma experiência nova com Cristo, uma vitória sobre as circunstâncias, sobre as tentações e sobre todos os pecados nos quais nós éramos derrotados na nossa experiência do velho homem. Então a ressurreição, ela tem um símbolo sim, de vitória sobre o pecado e não da transferência da solenidade do sábado para o domingo. Interessante entender isso. Isso é interessante que fique bem claro na mente das pessoas. Se a pessoa então ela quer comemorar a ressurreição de Cristo, então ela pode passar por uma linda cerimônia batismal. Claro, se ela não se batizou ainda, né? Agora só, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1, diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Você quer comentar alguma coisa sobre esse aqui também? Pra gente passar para outro texto. Quando nós lidamos com adoração, nós sabemos que nós adoramos alguém porque nós devemos algo a alguém. No caso, se adoramos a Deus, nós o fazemos em reconhecimento de que Ele nos criou, nos mantém. Tudo que temos e tudo que somos pertence a Ele. Nós não podemos pagar o que Deus fez por nós, mas em uma atitude de gratidão nós voltamos a Ele a nossa adoração. Consciente disso, o sábado é um dia em que nós revelamos a quem nós adoramos, um Deus Criador. Se a solenidade do sábado fosse transferida para o domingo, pelo fato de nós lermos esse texto aqui, no mínimo Maria já devia ter conhecimento disso, ok? Mas eu vou ler um texto aqui, no verso 9. Tanto Pedro quanto João, eles foram correndo para ver o caso. A notícia era que Jesus havia sido levado de alguma forma. E diz assim, no verso 8, dentro do contexto de João 20. João 20. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro e viu, e depois que ele viu, qual é a próxima palavra? Creu. Se ele já tivesse conhecimento de que Jesus ressuscitando no domingo, agora o domingo passaria a ser o dia de guarda, ele já deveria ter crido desde quando? Interessante. Há muito tempo. Isso aí é um detalhe que eu nunca parei para pensar, eu achei legal isso aí. Ok? Mas perceba que ele só creu que Jesus tinha sido removido quando ele viu. Até agora nós não estamos lidando com questão de adoração. Verso 9. Porque ainda o quê? Não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. A despeito de Cristo ter falado várias vezes que ele deveria morrer e ressuscitar, esta mensagem ainda não havia sido impressa na mente dos discípulos de tal forma que os levassem a crer. Eles ainda alimentavam falsas expectativas quanto à vida e o ministério de Cristo. Mas percebam que mesmo aqui, depois da morte e ressurreição de Cristo, a Bíblia fala que eles não sabiam pela Escritura. E falando de Maria Madalena ainda no contexto, verso 14, diz assim, verso 13. E disseram-lhes eles, no caso os coveiros que estavam ali: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor. Se ela soubesse também da mesma questão, ela não precisava dar essa resposta, ela já saberia, mas ela fala o quê? Levaram o meu Senhor, como se ela não soubesse do que estava acontecendo. E não sei onde o puseram.
verso 14. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. E aí a Bíblia é clara, mas não sabia que era Jesus. Vamos ver se a gente consegue aqui pelo menos mais um texto. Olha só, Atos 20, versículo 7. Esse acho que é o texto mais tradicional no meio cristão hoje, para defender que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Atos 20, versículo 7 diz assim, ó, no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Eu gostaria que você colocasse uma explicação bem objetiva, inclusive na minha Bíblia, que é a Bíblia anotada, só que eu quero deixar bem claro. Pessoal, inspiração na Bíblia são os escritos bíblicos, tá? Os escritos bíblicos que são inspirados. Comentários de rodapé não são inspiração, tá? No comentário de rodapé da minha Bíblia, que é a Bíblia anotada, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, o comentário anotado é assim, ó. Este se torna o dia regular em que os crentes se reuniam para adoração, em lembrança da ressurreição de Cristo que ocorrera num domingo. E lá em Êxodo capítulo 20, versículo 8 a 11, essa mesma Bíblia, no seu comentário de rodapé, diz que o sábado era o dia de descanso para os judeus. Mas que de acordo com Atos capítulo 20, versículo 7, a igreja cristã fez do domingo agora o seu dia de descanso. Vamos terminar com esse tema. Ok. Paulo, ele era judeu. E ele compreendia as duas instituições, algumas instituições dentro do judaísmo que era relevante para a fé. Uma delas, o sábado. A outra, a Páscoa. Como ela era comemorada. Você vai ver que em momento algum, Paulo dá ênfase ao primeiro dia da semana, dizendo que agora este dia é o dia do Senhor. Se Paulo tivesse usado essa expressão, nós teríamos respaldo bíblico, mas esse não é o caso. Mas tratando da ceia do Senhor, ele compreendeu o que Cristo fez naquele dia. Ele pegou a solenidade da Páscoa como ela era comemorada e transferiu essa solenidade para quê agora? Para a ceia, que seria no caso a Santa Ceia. Falando da Santa Ceia em 1 Coríntios 11, verso 20, Paulo fala assim: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Então Paulo compreendeu que essa ceia agora, ela possuía a solenidade que a Páscoa antiga para os judeus possuía. Mas falando do primeiro dia da semana, em momento algum ele fala o primeiro dia da semana do Senhor. E outra coisa, aqui era na parte escura do primeiro dia da semana, que a gente chamaria hoje de sábado à noite. Exatamente. E ele teria que viajar no dia seguinte. Se ele observasse o domingo, por que ele ia viajar no domingo? Então, um tempão, ele ia viajar um tempão a pé, depois ia pegar um barco, aquela coisa toda. Durante a parte clara do domingo, ele não estaria observando o domingo desta forma. Não, e as viagens empreendidas naquela época não é como hoje eu pegar o ônibus onde eu peguei hoje, o trem, e chegar até aqui, rapidinho. Então, empreendia muito esforço, muitos gastos, muitos transtornos que seriam inadequados para o repouso dentro de um dia. E outra coisa, você pode partir o pão em qualquer dia da semana, não é? Como você disse, né, de nós estarmos reunidos, essa mentalidade que você contextualizou aí de Paulo acerca da ceia e aquilo tudo. Uma outra coisa que tem que ficar claro também pra gente terminar, não é só no sábado que nós devemos buscar a Deus. Tem muita gente que acaba de forma até indireta levantando barreiras preconceituosas acerca do que os sabatistas ensinam, inclusive a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós devemos buscar a Deus todos os dias. Você hoje de manhã, por exemplo, com a sua esposa que está aqui, a Priscila, vocês hoje não fizeram meditação matinal? Sim. Juntos? Sim. À noite vocês não vão estar lá na igreja no culto? Sim. Só que vocês hoje vão poder comprar e vender? Sim. Não é? Agora, no sábado, essa questão do comprar e vender, a questão secular, que fica de lado. Irmãos, nós devemos fazer meditação matinal, de manhã, todos os dias da semana, à noite, todos os dias da semana. Só que você compra, vende, trabalha, corre, vai no banco. Quando chega no sábado, além de você buscar a Deus através da sua meditação diária, sua comunhão, você também deixa de lado o secular e passa todo aquele dia com os irmãos, congregando, visitando, dando estudos bíblicos e falando acerca de Jesus. Amém, Cleiton? Amém. Inclusive no primeiro dia da semana aqui,
Você pode fazer o que estava ali em qualquer outro dia da semana.